Fala aí, pessoal que está assistindo a aula ao vivo, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Flecha, aqui do Master OAB. Eu leciono Direito Processual Civil e hoje nós temos essa aula ao vivo para a gente ver um dos grandes temas do direito processual. E assim a gente passa a se conhecer. Então, vocês me conhecem, eu sou Alexandre Flecha, eu passo a conhecer vocês. Vocês vão mandar perguntas, vocês vão mandar comentários, vocês vão elogiar a minha gravata, xingar não pode, e assim a gente vai estabelecendo o nosso contato. Combinado? Fala aí, Eric. Eric é meu diretor hoje. Quantas pessoas nós temos ao vivo, Eric? Nós temos 225 pessoas ao vivo, não é isso? No Brasil inteiro, em Dubai, Xangai, Abu Dhabi, nesse monte de lugar aí. Ok. E aí no chat lá embaixo tem o número de pessoas, vocês viram que eu menti. Ok, não tem problema. Gente, antes de entrar no tema, eu tenho um recado para vocês. O Master OAB está fazendo uma promoção específica para quem está assistindo essa aula ao vivo. Que a promoção é a seguinte: 4 parcelas de R$ 44,90 para você ter acesso a todo o conteúdo de primeira fase da OAB. Então, está aí à disposição de todos vocês. Bom, dentro do processo civil, que tema eu escolhi para tratar com vocês em 1 hora de aula ao vivo? E olha, qual é a diferença da aula ao vivo para a aula que você assiste gravada? Na aula ao vivo, tem um chat aberto na sua frente para você mandar pergunta agora para mim. O Eric, meu diretor, ele lê a pergunta e eu respondo agora. Essa é a grande vantagem da nossa aula ao vivo. E é por isso que eu preciso da participação de vocês. Então eu vou falando aqui e vocês mandam pergunta daí, comentários, etc. Combinado? Muito bem. Dentro do processo civil, existem 2 tipos de processo: processo de conhecimento e processo de execução. São os 2 últimos tipos de processo que existem. Existia no Código Velho um tal de processo cautelar, que deixa de existir no Código Novo. Ah, Flecha, então não existe mais cautelar no novo CPC? Existe sim. Mas você pede essa providência cautelar de modo incidental, dentro do processo de conhecimento ou dentro do processo de execução. Não existe mais um terceiro tipo de processo, como existia no Código Velho, um terceiro tipo de processo, que era o processo cautelar, que você instaurava exclusivamente para pedir uma providência cautelar. Não existe mais. Então, como são apenas 2 tipos de processo, conhecimento e execução, nessa aula ao vivo, eu escolhi falar para vocês sobre o processo de conhecimento. E qual é a grande diferença entre os processos de conhecimento e de execução? No processo de conhecimento, o juiz tem um objetivo. Tem todos os atos do processo, inicial, citação, audiência, produção de provas, outra audiência, sentença. Tem vários atos processuais dentro do processo de conhecimento para que lá no final o juiz consiga fazer uma única coisa. O juiz vai declarar qual das partes tem razão. O juiz declara que o autor tem razão e julga procedente o seu pedido, ou o juiz declara que o réu tem razão e julga improcedente o pedido do autor. No processo de execução é diferente. No processo de execução, o que eu quero do juiz no final do processo não é a declaração de qual das partes tem razão. Isso eu já sei. No processo de execução, existe um documento que é fundamental para que eu possa iniciar a execução. Esse documento chama-se título executivo. Esse título executivo, esse documento, é o que prova que eu tenho razão, que eu tenho crédito. Então, se no processo de conhecimento o objetivo é o juiz declarar qual das partes tem razão, na execução, o exequente já tem razão, porque ele já tem o título executivo. Então, a execução tem uma finalidade completamente diferente. A execução tem por objetivo apenas proporcionar o cumprimento da obrigação que está estampada naquele título executivo, porque o devedor, o executado, não quis cumprir essa obrigação espontaneamente. Ok? E aí, quando a gente sabe quais são as finalidades do processo de conhecimento e do processo de execução, a gente passa a estudar quais são os atos processuais que compõem cada um desses processos, conhecimento e execução. Nessa aula de 1 hora para hoje, eu escolhi falar do processo mais famoso, do processo que estatisticamente mais é cobrado no exame da OAB, processo de conhecimento. E dentro do processo de conhecimento, o chamado procedimento comum. Solta o material aí. O que é
esse procedimento comum? O procedimento comum é falar sobre quais são os atos processuais que compõem o processo de conhecimento. Quais são esses atos processuais? Mas, volta comigo, adianta a gente falar apenas quais são esses atos? Não. O mais importante até do que saber quais são os atos processuais que se praticam dentro do processo de conhecimento, mais importante é saber em que ordem esses atos são praticados, em que prazos esses atos são praticados. E é isso que a gente passa a ver nesse material para vocês. Volta lá na tela. Procedimento comum do processo de conhecimento. Qual o primeiro ato? Então, reparem, essa tela aí, ela vai ficar cheia de atos processuais. E tão importante quanto saber que atos são esses, é importante também saber em que ordem esses atos são praticados. E, portanto, conforme os atos forem surgindo aí na tela, vocês têm já que saber, acreditem em mim, eu estou dizendo para vocês, esses atos são praticados nessa ordem que está aí na tela para vocês. E, portanto, o procedimento comum do processo de conhecimento, como todo e qualquer processo, começa pela petição inicial. A petição inicial está prevista nos artigos 319 e seguintes do CPC. E aí vem a seguinte questão. O que é petição inicial? Tem um conceito de petição inicial que ele é bom por vários motivos. Esse conceito ele é curto, então é fácil de decorar. Esse conceito está correto, então é bom que a gente saiba. Esse conceito cai em prova, então é legal saber. Esse conceito só tem um pequeno problema. Ele não me diz o que é petição inicial, porque fora isso o conceito é excepcional. Então, o conceito que a doutrina usa é assim, ó, petição inicial é o instrumento da demanda. Ponto. Acabou o conceito. Petição inicial é o instrumento da demanda. E aí, eu fico com a seguinte questão. Se petição inicial é o instrumento da demanda, esse conceito é verdadeiro? Sim. Esse conceito é curto e fácil de decorar? Sim. Ele cai em prova? Cai. E se cair, pode marcar certo. Mas fala a verdade. Dá pra gente saber o que significa a petição inicial quando a gente lê que a petição inicial é o instrumento da demanda? Fala. Não dá, né? Claro que não dá. Esse conceito, embora correto, ele não explica muito bem o que significa ser o instrumento da demanda. Só dá para saber uma coisa, que petição inicial está intimamente ligada à demanda, tanto que uma é instrumento da outra. Então, a gente, para entender o conceito, tem que começar por aqui, ó. O que é demanda? O que significa demanda? Demanda é o pedido? Não. Pedido já tem nome. Pedido, que é um termo técnico. Demanda é o ato de pedir alguma coisa em juízo. Isso é demanda. Demanda é o ato de pedir alguma coisa em juízo. Demandar significa pedir. Então, olha só o seguinte exemplo. Eu vou emprestar minha caneta para o meu diretor. Eric, segura aí. Essa aula é interativa mesmo. Nem o Eric sabia disso. Eric, segura aí minha caneta. E aí, pode ficar de frente para mim mesmo. Fica aí. E aí, olha só. Demanda é o ato de pedir alguma coisa. Então, eu vou apresentar a vocês uma demanda. Eu vou pedir alguma coisa ao Eric. Eric, me empresta a caneta. Joga, irmão. Joga? Muito bem. Aqui está. Pergunta. Algum de vocês aí viu a minha demanda? Não. Ninguém viu a minha demanda. Vocês ouviram a minha demanda. Vocês ouviram o ato de pedir a caneta. Mas ninguém precisava ver, porque a resposta à minha demanda foi imediata. Eric me empresta a caneta e ele disse, toma a caneta. E jogou a caneta, aqui está ela. Então, quando a resposta à demanda é imediata, eu não preciso ver, basta ouvir. Me dá um copo d'água, toma água. Me dá o boleto do meu curso, toma o boleto. Acabou.
O problema é que no processo, a resposta para a demanda não é imediata. No processo, o ato de pedir alguma coisa é lá na petição inicial. E a resposta a esse ato de pedir alguma coisa só vem na sentença anos depois. E aí, anos depois, quando o juiz for proferir sentença respondendo à minha demanda, será que ele vai lembrar exatamente o que eu pedi, se eu fizer isso de modo oral? Será que o juiz que eu fiz a minha demanda de modo oral é o mesmo que 4 anos vai proferir a sentença? Porque ele pode ter sido promovido, pode estar de férias, pode ter ido para ser desembargador, pode ter morrido, qualquer coisa. Então, no processo, como a demanda acontece aqui no começo e a resposta à demanda acontece lá no final, o que eu preciso? Materializar a demanda. Eu preciso fazer a minha demanda por escrito, porque aí, 4 anos depois, sei lá, anos depois, quando o juiz for proferir sentença, ele sabe exatamente qual foi a minha demanda, porque ela foi materializada num pedaço de papel, e se for eletrônico, nos bits de eletrônica, que se chama petição inicial. Então percebam que o que eu tenho aqui é uma relação de forma e conteúdo. Petição inicial é a forma, é esse pedaço de papel. E demanda é o conteúdo, é o que eu escrevo na petição inicial. Daí se dizer que petição inicial é o instrumento da demanda. Petição inicial é aquilo palpável que dá forma à minha demanda, ao meu ato de pedir alguma coisa em juízo. Até aqui estamos todos juntos? Beleza. Éric, perguntas? Comentários? Nem da minha gravata? Nada? Que beleza, estou me sentindo meio sozinho aqui, gente. Manda pergunta para cá. Aliás, falando nisso, vocês se matriculando ou não aqui no Master OAB, naquela promoção 4 de R$ 44,90 e tal, se matriculando ou não, vocês podem me adicionar nas minhas redes sociais. No Instagram, Alexandre Flecha. No Facebook tem uma fanpage chamada Alexandre Flecha. No Periscope, Alexandre Flecha. E eu tenho um canal no YouTube também chamado Alexandre Flecha. Todos esses meios são abertos, pode me seguir lá à vontade. E em vez de postar o que eu jantei no sábado à noite, eu, na verdade, posto dicas sobre o novo CPC, dicas sobre processo civil que foram cobrados em exames de concurso, incluindo a OAB. Então está lá à disposição, pode me adicionar. E se tiverem dúvidas, pode mandar mensagem privada que eu sempre vou responder. Sempre vou responder. Fechado? Beleza. Entendemos petição inicial? Ok. Volta lá no material. Apresentada a petição inicial em juízo, e os elementos da petição inicial estão aí no artigo 319 e nos artigos seguintes ao 319, depois da petição inicial vem a conclusão da petição inicial. E o que o juiz faz nessa conclusão? O que o juiz faz nessa conclusão? Qual é a decisão que o juiz vai proferir nessa decisão? Ele vai dizer o seguinte, ó. Ele vai dizer, cite-se o réu para integrar a relação processual e intimem-se as partes. Cite-se o réu para que o réu venha ao processo e integre a relação processual e intimem-se as partes para comparecer a uma audiência de conciliação ou sessão de mediação. Então essa é a ordem. Apresenta a petição inicial em juízo, depois vai à conclusão. Na conclusão, o juiz vai dizer, traga o réu para o processo. Essa é a citação. E avisem as partes que vai ter uma audiência no dia tal às tantas horas. Essa é a intimação das partes para que tenham ciência e compareçam nessa audiência de conciliação ou sessão de mediação. Ok? Muito bem. Nessa audiência de conciliação, eu posso ter 2 resultados possíveis. Se teve acordo, aliás, quais são os 2 resultados possíveis na audiência de conciliação? Ter conciliação e não ter conciliação, né? No grande novidade. Primeira possibilidade, se teve acordo, qual é a consequência? Extingue o processo com resolução do mérito. O juiz homologa aquele acordo por sentença e extingue o processo com resolução do mérito.
Mas, se não teve acordo, o processo vai prosseguir. Se não teve acordo, continua o processo. E o que acontece quando continua o processo se não teve acordo? Abre-se o prazo de 15 dias para o oferecimento de contestação. Eu já vou voltar para a tela daqui a pouco para conversar com vocês olho no olho, mas por hora, dá uma última olhadinha aí entre a audiência de conciliação e a contestação. O que a gente percebe daí? Qual é o prazo da contestação? 15 dias. E quando é que começa a contar esse prazo de 15 dias? Do dia útil seguinte à audiência de conciliação que não teve acordo. Deu para ver isso aí? Deu. Então, olha o grande detalhe. Isso já caiu em exame de ordem anteriores. Olha o grande detalhe. Qual é o prazo da contestação? 15 dias. Quando começa a contar esse prazo? Do dia útil seguinte à audiência de conciliação. Beleza? Ok. Então, qual é o marco? Qual é o termo inicial? O que tem que acontecer no processo para que eu comece a contar o prazo de 15 dias para a contestação? Tem que acontecer uma audiência de conciliação na qual não teve acordo. Deu para ver isso? Fácil, não é? Então, aquele desenho que está no quadro, eu vou reproduzir aqui para vocês, ó. Acompanha aqui comigo. Petição inicial, conclusão da inicial. Cite-se o réu para integrar a relação processual e intimem-se as partes para comparecerem à audiência de conciliação no dia tal às tantas horas. Na sequência, sai a citação e as intimações para as partes. E depois vem a audiência de conciliação. Se nessa audiência de conciliação teve acordo, o juiz homologa o acordo por sentença e extingue o processo com resolução do mérito, é a previsão do artigo 487 do CPC. Mas, por outro lado, se nessa audiência não teve acordo, abre o prazo de 15 dias para o oferecimento pelo réu da contestação. Não é fácil isso? É. Só tem um detalhe. Eu preciso dessa audiência de conciliação que não teve acordo para começar a contar o prazo de 15 dias para o réu oferecer contestação. Mas existem duas hipóteses em que esse processo de conhecimento não tem audiência de conciliação. Esse é o grande problema. Vamos botar aqui, ó. Existem dois casos em que o processo de conhecimento não tem audiência de conciliação. E aí surge um grave problema. Se o prazo da contestação de 15 dias começa a ser contado no dia seguinte à audiência de conciliação, quando eu começo a contar o prazo da contestação, nos dois casos em que não tem audiência de conciliação? Manda comentário aí no chat. É ou não é uma pergunta relevante? É ou não é uma pergunta a ser considerada? Audiência de conciliação, não teve acordo, no dia seguinte começa a contar 15 dias para o réu contestar. Mas se não teve audiência de conciliação, quando começa a contar o prazo de 15 dias para o réu contestar? E sabe qual é a resposta? Depende. Pergunta aí, Eric. Comentário? Gente, fala oi. Só escreve oi. Assim, oi flecha. Só para eu me sentir querido, pelo menos. Oi flecha. Apareceu um oi flecha aí, pelo menos? Luciano Cassiano
Porra, ganhei um boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Cassiano. Porra, alguém falou comigo. Não é? Eric, eu sei que você está falando comigo, mas eu queria alguém do online. Muito obrigado, gente. Eu fiquei feliz agora. Olha para cá. Duas hipóteses em que não tem audiência de conciliação. E na hipótese 1, o prazo de 15 dias para o réu contestar começa num ponto X. E na hipótese 2, o prazo de 15 dias para o réu contestar começa no ponto Y. Então, vamos explicar agora o que é 1, o que é X, o que é 2, o que é Y, não é? Para ficar legal? Vamos lá. Quais são os dois casos em que não tem audiência de conciliação? Primeiro, quando a causa não admite conciliação. Ou seja, descobriu a pólvora, né? Não tem audiência de conciliação quando a causa não admite conciliação. Lógico. Se a causa não admite conciliação, para que eu vou marcar audiência de conciliação? Não faz o menor sentido um negócio desse. Não é? Mas é previsão legal. Eu vou ler com vocês. E o segundo caso, em que não tem audiência de conciliação? Quando todas as partes, todas mesmo, quando todas as partes dizem que não querem a audiência. Esses são os dois casos em que não tem audiência de conciliação. Essa é a previsão do artigo 334, parágrafo 4º do CPC. Eu leio para vocês. 334, parágrafo 4º. Não se realizará a audiência de conciliação. 1. Quando ambas as partes disserem expressamente que não querem audiência. E 2. Quando a causa não admitir autocomposição. Ou seja, quando a causa não admitir conciliação. E aí vem a dúvida. Se teve audiência e não teve acordo, 15 dias para o réu contestar. Mas se não teve essa audiência, porque a causa não admite conciliação, quando começa a contar esse prazo de 15 dias para o réu contestar? Da juntada aos autos do comprovante de citação. O réu é citado e quando juntar aos autos o comprovante de citação, começa a contar esse prazo de 15 dias para o réu contestar. Foi? Beleza. Agora, e se o réu, e se o processo não teve audiência de conciliação porque todas as partes disseram que não querem essa audiência? Aí funciona assim, ó, vem comigo. O autor diz que não quer essa audiência aqui, ó, na petição inicial, que é o artigo 319, inciso 7 do CPC. E o réu diz que não quer essa audiência de conciliação até 10 dias antes da audiência de conciliação. Até 10 dias antes dessa audiência, o réu faz um protocolo de petição dizendo que não quer essa audiência. E aí, nesse caso, se o autor disse que não quer, porque lembra que todos têm que dizer que não quer, lembra? Se o autor disse que não quer na inicial e o réu disse que não quer por petição até 10 dias antes da audiência, o prazo de 15 dias para o réu contestar começa no protocolo dessa petição, dizendo que ele não quer a audiência de conciliação. Foi? Muito bem. Eu vou ler um artigo para vocês. Um segundo que eu já volto. Voltei. Abram aí, por favor, o artigo 335 do CPC. Artigo 335 tem a seguinte redação. O réu poderá oferecer... Eu leio
tá? Se vocês estiverem com código, não olha para o código não, olha para mim, que eu vou ficar apontando, tá? Lendo e apontando. 335. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data, inciso 1, da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houve acordo. Inciso 2, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º. E inciso 3, prevista no artigo 331, de acordo com o modo foi feita a citação, nos demais casos. Os demais casos é esse aqui, ó. Porque esse está no 1. Esse está no 2. Quais são os demais casos do artigo 335, inciso 3? Esse aqui, ó. E o 231 diz que quando juntar aos autos o comprovante de citação, é que começa a contar o prazo de 15 dias para o réu contestar. Tranquila essa? Beleza. Volta no material. Entendemos, então, essa questão do prazo. Prazo para contestação, 15 dias, etc. Vamos continuar agora aí com a contestação. Nessa contestação, o réu vai apresentar toda sua matéria de defesa. Toda matéria de defesa que o réu tiver, ele vai apresentar na contestação. E aí, gente, vem uma terminologia, vem um vocabulário, vem um modo de falar que é muito próprio dos advogados. Eu vou mostrar para vocês. Eric é o meu diretor hoje aqui. Eric, qual a sua formação? O Eric é cinegrafista. Então você tem formação em cinegrafia, não é isso? Você não tem formação em direito? Não. Mas você fez segundo grau completo. Sim. E depois você fez cinegrafia. Isso. Não é isso? E em toda a sua vida de estudo e de formação, você falou a língua portuguesa. Sim. Você estudou no Brasil, não foi isso, Eric? Sim. Foi. Vocês estão ouvindo esse sim? Sim, é o Eric aqui. Não é assim amiguinho imaginário, não. Tem o Eric aqui mesmo. E aí, vem cá, Eric. Vem conhecer o pessoal. Vou apresentar o Eric para vocês. E aí, a vida toda do Eric, ele estudou, não era direito, mas era em português. Fala aí, meu irmão, tudo bem? Dá um tchau pro pessoal lá. Tudo bom, galera? Esse é o Eric, esse cara arrebenta. É ele que fica ali trocando material, ele que faz material, ele que faz tudo, ele arrebenta. Ele só não é o cinegrafista do mês, aquele tipo a fotinha da McDonald's, porque ele não traz água pro professor. Aí a gente fica aqui durante 1 hora numa sede da porra e ele não traz água pro professor. Muito obrigado, irmão. Aí agora ele vai trazer. Então, eu não tava sacaneando o Eric. Eu tava pedindo água, não é? Mas, Eric, não sai ainda não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eric, quando eu falo que você pode fazer alguma coisa, você entende que você pode fazer uma coisa, não é? Quando eu digo que você deve fazer alguma coisa, você entende que você deve fazer alguma coisa. Porque em qualquer outro lugar, exceto no direito, pode significa pode e deve significa deve. Mas já pode pegar água, irmão. Se quiser, já pode ir lá. Isso, né? Porque, pô, festa do camelo esse negócio, pô. Água, isso. Em qualquer lugar, pode é pode, deve é deve. Mas só nós do direito entendemos as expressões pode, 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 deve, deve e deve, pode. Fala a verdade. Não é? É. Então, no desenho ainda há pouco estava assim, ó, contestação, e eu coloquei em vermelho. Toda matéria de defesa é apresentada na contestação. Só que no direito, toda nem sempre significa toda. Porque aqui no direito quase tudo tem exceção. Então, o que o código quis fazer é que toda matéria de defesa viesse numa peça única chamada contestação. O que, aliás, é uma melhoria fantástica. Porque vocês estão fazendo a OAB agora, então vocês acabaram de se formar. Acabaram de se formar, estudaram pelo Código Novo. No Código Novo só tem uma espécie de resposta, e ela se chama contestação. No Código Velho, eram 11 espécies de resposta diferentes. Eram 11 peças diferentes. No Código Velho, as defesas do réu eram
contestação, exceção, reconvenção. Vocês vão conhecer outra pessoa agora. Vem, eu já anunciei que você vem. Vem. Vem, vem. Vocês vão conhecer a nossa professora de processo civil, de processo do trabalho e de ética aqui do Master OAB, Yasmin. Vem, Yasmin. Vem pra cá, Yasmin. Claro que vocês vão conhecer a Yasmin, vocês falam com a Yasmin. Olha, isso, manda um beijo pro povo. Tchau, gente. Boa Isso. aula, boa aula. Fica aqui, ó, rapidinho. Arrasa aqui muito. Gente, a Yasmin, Peraí, eu tenho que o contar cabelo pra tá vocês. ridículo. E ela tá se arrumando. Eita, Não, que tá pá. ridículo. O Eric veio aqui na frente, não fez nada. Falou oi e foi embora. E ela tá assim, se arrumando. Vem cá, você fica aqui. Além de professora de processo civil, processo de trabalho e de ética aqui do curso, dá uma olhadinha no Instagram do Master OAB. Ela também é modelo do curso. Ela Tchau, aparece nas Flecha. propagandas. Boa aula, gente. Boa aula, boa aula, boa aula. E agora eu me despeço de vocês, porque além disso tudo ela também trabalha na coordenação, então essa é a minha última aula aqui no Master, eu estou demitido, foi um prazer enorme dar aula para vocês. Gente, a minha água chegou, obrigado, Eric. Então, no Código Velho eram 11 espécies de resposta diferentes. Eu nem vou citar para vocês, porque elas foram revogadas. No Código Novo só tem uma espécie de resposta e se chama contestação. Volta no material, Eric, rapidinho. E aí eu escrevi aí, ó, em vermelho, toda matéria de defesa deve ser apresentada na contestação. Só que esse toda não é toda de verdade. Porque existem duas matérias de defesa que não são apresentadas na contestação. Existem duas matérias de defesa que são apresentadas em peça própria. Impedimento do juiz e suspeição do juiz são apresentados por simples petição, fora da contestação, é a previsão do artigo 146 do Código de Processo Civil. Ok? Volta lá no material. Contestação, leia-se, quase toda matéria de defesa é apresentada na contestação, salvo impedimento e suspeição do juiz. Depois da contestação, prazo de 15 dias para o oferecimento pelo autor da peça que ele faz sobre a contestação do réu. Essa peça chama-se réplica. Muito bem. Réplica é oferecida no prazo de 15 dias e é a peça que o autor faz para responder à contestação do réu. Tudo bem? Depois da réplica, vem esse ponto preto que surgiu aí na tela. E aí, como vocês podem perceber, o meu espaço nesse slide acabou. O próximo slide vai começar nesse pontinho preto aí, tá? Olha só. Vocês viram o desenho inteiro, né? Inicial, conclusão, vai tudinho, réplica, aí vem aquele pontinho preto. Aí acabou o espaço no slide. O slide seguinte é como se fosse uma folha de papel que vai continuar nessa. Então, olha o que vocês vão fazer, se vocês quiserem, claro. Volta aí no material. Vocês vão, se quiserem, vocês vão printar essa tela e vão imprimir. E aí, o slide seguinte vai começar no pontinho preto. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão printar o slide seguinte, vão imprimir também, e aí vão fazer um desenho único do procedimento comum, desde a petição inicial até o final desse procedimento. Tá certo? Para os que quiserem ter o desenho completo, pode fazer dessa maneira. Só tem um detalhe. O slide seguinte é o começo da parte final do procedimento comum. Então esperem o slide seguinte ficar completo, ele vai começar só com um pontinho. Aí eu vou colocar um monte de coisa nele. E aí quando ficar completo eu vou avisar, ó, pode printar agora. E aí você vai juntar, volta lá no material, você vai juntar esse slide que você vai imprimir como primeira folha e vai colar do lado o outro slide quando ele estiver completo. Ok? Muito bem. Então, tá aí, ó. Esse pontinho preto que vem logo depois da réplica, aí, ó, réplica, pontinho preto. Esse pontinho preto chama julgamento conforme o estado do processo. Sabe o que isso significa? Que
quando chega nesse momento do processo, desse pontinho preto aí, o juiz ele vai proferir uma decisão. O que o código chamou de julgamento, na verdade, é uma decisão. O juiz profere uma decisão conforme o estado do processo. Então, conforme o estado em que o processo se encontra, depois de tudo que aconteceu da inicial até a réplica, conforme o estado em que o processo se encontra, depois de que tudo isso aconteceu, volta na tela, conforme o estado em que o processo se encontra, o juiz tem esses 4 caminhos aí na frente para seguir. 4 caminhos. Nesse pontinho preto aí, o juiz vai olhar para trás no processo. E quando ele olhar para trás, ele vai proferir uma decisão conforme o que ele está vendo. Ele vai proferir uma decisão conforme o estado em que o processo se encontra. Volta no quadro. E aí, ó, eu reproduzi para vocês o desenho que está no slide. Eu vou colocar no PowerPoint os atos processuais e depois eu vou desenhando o que por acaso não estiver no slide, tá certo? E aí surgiu o banner para vocês. Quem não pegou a informação no começo dessa aula ao vivo, todos que estiverem agora ao vivo me assistindo podem fazer a primeira fase da OAB com esse plano especial aí de 4 parcelas de R$ 44,90. Os alunos que não estão me assistindo ao vivo e quiserem se matricular depois não vão conseguir fazer esse plano de promoção especial. O plano de preço cheio são 18 parcelas de R$ 6.500. Não é isso, Eric? Não, mentira, não faço a menor ideia de quanto é o plano cheio. Eu só sei que no preço promocional é esse que está aí embaixo da tela para vocês. Ok? Muito bem. Podemos continuar? Volta no material. Julgamento conforme o estado do processo. No primeiro caminho, o juiz conclui que é inútil continuar com esse processo. E por que é inútil continuar com o processo? Porque ele tem alguma falha processual que faz com que o juiz não possa prosseguir. Falta condição da ação, falta pressuposto processual, tem coisa julgada, tem perempção, tem um vício processual qualquer que impede o juiz de prosseguir naquele processo. Volta no material. É inútil continuar com esse processo e, portanto, o juiz vai levá-lo à extinção. E na forma do artigo 354, esses são os motivos pelos quais o juiz vai julgar extinto o processo. Não vamos falar nessa aula, porque a gente só tem 1 hora, mas no curso de processo civil comigo, são 32 horas de processo civil comigo no curso de primeira fase, todas elas comigo, a gente fala com detalhes sobre cada uma dessas hipóteses aí do artigo 354. Ok? Muito bem. Volta comigo. Eu vou reproduzir agora o que está ali na tela, porque eu vou escrever um pouquinho mais, tá? No primeiro caminho, é inútil continuar com o processo. E, portanto, por causa das falhas processuais, a gente acabou de ver, e, portanto, o que o juiz faz? O juiz extingue o processo. Muito bem. Sobram 3 caminhos para a gente analisar. Pergunto para vocês. Vocês acham que para o juiz proferir uma sentença de mérito, aquela que ele julga procedente ou improcedente o pedido, para o juiz proferir uma sentença de mérito, vocês acham que a regra é que as partes produzam provas ou que as partes não produzam provas? O que vocês acham que é a regra? A regra é precisar produzir prova. Não é isso? Sim. Então venha comigo aqui, ó. No caminho 2 e no caminho 3, o juiz vai julgar o mérito da causa sem precisar de provas. E nesse caminho de baixo aqui, o juiz vai julgar o mérito também, mas aí ele precisa da produção de provas. E aí, nitidamente, o caminho 4 é maior que os caminhos 2 e 3, porque o caminho 4 tem uma fase a mais,
que é a fase de produção de provas. Fase essa que não existe nesses caminhos 2 e 3. E como vocês acabaram de me responder que produzir com provas, que proferir sentença de mérito produzindo prova é a regra, então esses dois caminhos em que o juiz julga sem provas são exceção. A regra é esse aqui, ó. Esses dois caminhos aqui são exceção. Esses dois caminhos em que o juiz consegue proferir sentença de mérito sem precisar produzir provas, chama-se julgamento antecipado do mérito. Julgamento antecipado do mérito. E tem dois casos em que o juiz consegue julgar o mérito sem precisar de provas. Que dois casos são esses? Primeiro, quando as provas já foram produzidas. Pensem, por exemplo, na hipótese em que as únicas provas que autor e réu querem produzir no processo são provas documentais. O autor já as produziu na inicial e o réu já as produziu na contestação. Eu não preciso mais de provas. Então, o juiz julga sem necessidade de novas provas. Ou, quando ocorrer o efeito da revelia. Revelia significa ausência de contestação. E o principal efeito da revelia é presunção de veracidade de tudo que o autor disse na petição inicial. É o artigo 345 do CPC. Desculpe, 344 do CPC. E aí, eu pergunto para vocês o seguinte. Prova é para demonstrar a existência de um fato ou de um direito? Manda aí no chat para mim. Só escreve isso, fato ou direito. Eric, vai monitorando aí e vê o que vence, fato ou direito. Prova é para demonstrar a existência de um fato ou de um direito? Vai escrevendo aí. Como é que tá aí, Eric? 0 a 0. Pô, tô me sentindo querido. 0 a 0 ainda? 0 a 0. Que beleza. Ok, então eu respondo para vocês. A prova é para demonstrar um voto. Para quê? Edu Muniz, direito. Muniz falou direito. Beleza. Vai mais aí, gente. Eu ganho por hora, não por informação. Se eu ficar esperando aqui, o tempo vai passando. Rodrigo Lopes falou fato. Rodrigo falou fato e Muniz falou direito. Beleza. Então, tá 1 a 1. Eu vou desempatar para vocês. A não ser que o Eric me diga que entrou mais alguém aí. Quando você escreve a sua... Vai, fala, Eric. Anderson Borges, direito. Anderson, direito. Jefferson, fato, 2 a 2. Keller, direito, 3 a 2. Kenner. Quênia. Professor surdo. Direito. O que mais? 3 a 2 para direito? Beleza. Então, encerradas as manifestações. A prova é para demonstrar que um fato existe ou que um direito existe. Alguém já viu petição inicial assim? O réu infringiu o artigo 186 do Código Civil. Documento anexo, é uma cópia do Código Civil. A gente faz isso em petição. Contestação. Não houve procedência do pedido porque o artigo 350 do Código de Processo Civil elimina a responsabilidade. Documento anexo, a cópia do CPC. A gente faz isso? Não, não é. A gente não precisa fazer prova do direito. O juiz conhece a lei. Aquele famoso brocardo latino, iura novit curia. Eu não preciso fazer prova do direito. O direito está aqui, ó. O direito está aqui, está num código. Não só no de processo, mas num código, de um modo geral, numa lei, de um modo geral. Então, eu não preciso fazer prova de um direito. A prova é para demonstrar a existência de um fato. É para isso que a prova serve. Agora, vejam, se ocorreu o efeito da revelia, os fatos narrados na petição inicial são presumidos
verdadeiros. Ora, se esses fatos já são verdadeiros, eu não preciso de provas. Fácil isso? Fácil, não é? Julgamento antecipado do mérito, portanto, é um julgamento em que o juiz profere sentença de mérito, mas sem precisar produzir provas. E por que esse caminho, o julgamento antecipado do mérito, sem provas, portanto, é dividido em dois? Porque imaginem que na minha petição inicial eu peço dois pedidos, dano material e dano moral. E para os dois pedidos aconteceu uma dessas coisas. Eu terei um julgamento antecipado do mérito total. Mas, se nessa mesma inicial, em que eu peço duas coisas, dano material e dano moral, e essas coisas só aconteceram para um dos pedidos, só para o dano material ou só para o dano moral, aí eu tenho um julgamento antecipado do mérito parcial, só para aquele pedido que aconteceu uma dessas. Para o outro pedido que não aconteceu uma dessas hipóteses, o processo vai prosseguir com produção de provas. Beleza? Volta lá no material. Como é que fica, então, o julgamento conforme? O primeiro caminho, inútil, já vimos. Segundo caminho, julgamento antecipado do mérito, esse é o total. E julgamento antecipado do mérito parcial, que está no 356. Beleza. Último caminho, é o caminho de baixo aí, é o caminho em que o juiz precisa produzir provas para poder proferir sentença de mérito. E aí, o primeiro ato desse quarto caminho é a decisão de saneamento e organização do processo, que são duas coisas diferentes. No saneamento, o juiz vai corrigir eventuais vícios processuais que ainda existam no processo. E organização do processo significa que o juiz vai preparar o processo para julgar o mérito. Preparar como? Deferindo ou indeferindo provas. Aí na organização do processo. Depois do saneamento e organização, se na organização o juiz deferiu ou indeferiu provas, a fase processual seguinte é a fase de produção de provas, que é essa riscadinha aí. Está se vendo nitidamente que eu mesmo fiz o material, por isso ele é tosco com esse riscadinho aí, representando a fase de produção de provas. Sou ótimo nesse negócio de fazer PowerPoint. E o último ato da fase de produção de provas é a audiência de instrução e julgamento. Não é todo o processo que tem AIJ. A AIJ só serve para uma coisa, para a produção de prova oral. Então, se o processo não tiver prova oral, não tem AIJ. 3 são as provas orais. Oitiva do perito em audiência, depoimento pessoal, que é do autor ou do réu, e prova testemunhal. E na prova testemunhal, ao contrário do que o nome esteja indicando, não se ouve só testemunha, não. Na prova testemunhal se ouve testemunha e informantes. A diferença é que, se a pessoa presta o compromisso de dizer a verdade, ela é testemunha. Se ela não presta o compromisso de dizer a verdade, ela é informante. Ah, Flecha, por que alguém diria que não vai prestar o compromisso de dizer a verdade? Porque é amigo das partes, porque é parente das partes. Flecha, então é melhor nem ouvir esse cara, ele é amigo ou parente do pessoal do processo. Eu sei, mas às vezes tem causas em que as únicas testemunhas são essas. Pensa em processos de família, por exemplo. Só quem assiste o que acontece lá é a própria família ou, no máximo, um amigo mais próximo. Não tem testemunha que possa prestar compromisso de verdade, de dizer a verdade. Então, pelo menos ouve o que tem lá como informante, é alguma coisa. Ok? Volta no material. A IJ, então, para produzir prova oral, oitiva do perito e assistentes técnicos, depoimento pessoal, que é para o autor e para o réu, e oitiva de testemunhas e informantes. Ok? Beleza. Está chegando ao final o nosso processo de conhecimento. Depois da AIJ vem
sentença, que é onde o juiz vai proferir a sua decisão. E se eu estou no caminho 4, vai ser decisão de mérito, não vai ser extinção sem resolução do mérito. Depois da sentença, vem uma fase inteira de recursos, outra coisa tosca que eu que fiz, riscadinha aí, recursos, e o último ato da fase recursal é o trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado, vem a fase de execução, e o último ato na fase de execução é o pagamento. E aí se extingue o processo de um modo geral. Ok? Bom, na nossa aula... Vocês estão ouvindo isso, gente? Vocês ouviram esse barulho? Uma opção que fica perto daqui é Turma do Barulho, em Largo do Machado. Quer tentar esse lugar? A Siri resolveu falar sozinha, cara. Que maluca essa mulher, cara. Eu, hein? Desculpa de verdade. Eu tive que compartilhar com vocês. A Siri do nada começou a falar. É louca essa mulher. Bom, aqui então a gente encerra a nossa aula ao vivo. Espero que vocês tenham gostado. Eric, solta aquela vinheta aí mais uma vez. Para quem está assistindo a aula ao vivo nesse momento, essa aí é a promoção 4 de R$ 44,90. Para quem quiser fazer a primeira fase, processo civil são 32 horas, inteiramente comigo. E toda a equipe de professores do Master que vocês já conhecem também estarão à disposição lá na primeira fase da OAB. As minhas redes sociais estão à disposição para vocês. Vocês se tornem ou não alunos do Master OAB. Está à disposição de vocês para acompanhar as minhas dicas diárias e para mandar dúvidas também, se precisarem, eu sempre vou responder. Tá certo? Ó, um beijo para vocês, bons estudos e a gente se vê aqui no Master OAB. Tchau, tchau.